Podemos ir lá. Pode começar. E vamos assim, nos reunindo, vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, e vamos pedindo pela nossa aula da noite de hoje, para que possamos ter o conhecimento para a nossa caminhada. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Leda. Vamos ver o Evangelho. Eu abri no capítulo 10, item 19. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Como ninguém é perfeito, cadê? Não vai aparecer? Tudo bem? É a Kátia. Ah, Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Neste último caso, a censura é uma maldade, o primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança a um outro deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Muito bem. Boa noite, Cátia. Boa boa noite. noite, Kátia. Tudo bom? Boa noite. Não Oi, estou boa muito noite, bem, Kátia. mas Ela tô não aqui. pode falar. A Cátia está sem voz. Ai, eu achei que era a Ana que estava sem voz. Não. É a Cátia. A Cátia, falei que se ela não quiser, ela não precisa falar nada. Fica Ainda quietinha, bem. Kátia. Hoje são ouvidos. Vixe, aí, ó. Fica torcendo pelos santos. Não, isso aqui é estresse, aulas híbridas, É o quê? programa de ação, avaliação 360, Vixe, fim de Maria. bimestre, fim de ano. Ah, ficou brigando lá na sala. Aí, pronto. Legal, voz. Vamos lá. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando, Kátia. Tá acabando. Graças a Acabando Deus. o ano ou acabando as aulas? Acabando as Tudo, o aulas. ano, as aulas, tudo. Ai, sério, Disseu? Estamos chegando ao fim. Quando E acaba? depois, o que será de nós? Ah, terão outros cursos lá. Mas pode fazer online, será? E, olha, algumas atividades estão voltando a ser presenciais, né? As palestras já estão sendo presenciais, mas o curso não dá para a gente fazer porque as salas são muito pequenas, né? Enquanto tiver essa pandemia, a gente vai ter que, provavelmente, fazer aula virtual. Porque Qual agora, por seria a causa da minha mãe. continuação desse curso agora de seu? O próximo curso em relação, depois do livro dos Espíritos, lá na casa é o 100, que é o curso de educação mediúnica, né? Então, vocês devem ter feito o Evangelho, o livro dos Espíritos, e agora o próximo seria o 100. Mas então, como que a gente sabe se quando vai abrir o curso? No começo do ano sempre abre, né, Disseu? Sim, mas eu comunico vocês, Tá ótimo. tá? Aqui, na próxima, ou hoje se a gente correr muito, mas entre hoje e a próxima aula a gente acaba as perguntas, depois vem a conclusão do livro dos Espíritos. Eu Né? tô pensando em fazer de novo, Disseu. O livro dos Espíritos? É.
Você que Não tem... sabe. Ou senão eu faço 100 depois eu volto, porque eu perdi muita aula, né? É você que sabe. É. Se você não se sentir segura, você, como é que tá? Você já fez alguma coisa de mediunidade? Não, não Não. fiz. Quando eu era do Caminho da Luz, eu cheguei a Desculpe. fazer até o curso de médium. Eu cheguei a fazer, mas faz muitos anos, né? Em outro Eu cheguei centro. no A Caminho da Luz. Hum. Eu cheguei a fazer o de médiums a parte que não é a parte prática, né? Aí, ó, faz tanto tempo, porque eu estava grávida da minha filha quando foi a parte prática, eu não pude fazer, né? Porque eu estava grávida dela, ela tem Tá 16 assim. anos, faz muito tempo. Aí eu fiquei um bom tempo afastada, aí fui por semente, aí eu fui no semente, comecei com um aprendiz, e fiquei 3 anos na sala do Maurício, não queria sair. Aí depois eu falei, bom, é melhor eu sair, né? Aí eu vim para o Livro dos Espíritos. Mas assim, eu não tenho. Mediunidade, você Hã? nunca sentiu nada? Eu tenho a impressão que Nossa, você tem mediunidade forte. eu vejo bastante coisa. Eu sempre tive a vidência. Quando eu comecei a estudar, que diminuiu, né? Uhum. Mas meu problema é o medo. Eu sempre tive muito medo junto com a minha mediunidade, né? Muito mais medo do que mediunidade, mas eu sempre tive. Quando eu comecei a ir para o centro, aí deu uma boa melhorada. Mas assim, aqui na minha casa, né? Aqui eu sempre vi muita coisa na rua, no emprego que eu trabalhava, que não era só eu que via, todo um monte de gente via, né? Mas eu sempre com muito medo, então eu não tenho muita pressa por causa disso, eu acho. Veja bem, o 100 ele é um curso que você tem prática, né? Então, tem uma parte teórica e depois você entra na prática. Então, tem que ser presencial. Ele não pode Ah, ser virtual, entendi. tá? Vou ver. Mas seria bom você fazer pelo menos a parte teórica para você saber. É, Se você, depois que você começou a estudar, se diminuiu a sua evidência, se diminuiu, o que que diminuiu? Que tipo de espírito que você via? Não. eu via assim, que nem aqui na minha casa, eu via várias coisas. Eu via sempre não é padre, mas como se fosse um franciscano no meu quarto. Já vi vulto escuro. Eu via uma mulher de turbante assim que falava um idioma que eu não entendia. Várias coisas. E a minha irmã, porque aqui a gente mora há muitos anos, né? Minha mãe tem esse apartamento há muitos anos. E um dia eu conversando com a minha irmã, todos esses espíritos que eu vi, a minha irmã já viu aqui também. Minha irmã mais velha, né? Uhum. E na rua também. Eu trabalhei muitos anos no shopping, ali no Miramar, onde era a Mesbla. Eu trabalhei na Mesbla há muitos anos. E lá a gente via muito, não só eu, porque lá fala que morreram alguns funcionários que trabalharam na obra, né? Não E, sei, não conheço a história. é, e aí a gente via lá, não só eu, às vezes a gente estava conversando, duas pessoas olhavam e tava ali na frente, sabe? Mas, assim, depois que eu comecei a trabalhar, estudar, aí melhorou bastante. Comecei a fazer muito evangelho, rezar muito aqui em casa, melhorou. Mas, de vez em quando, aqui, assim, é complicado. Ainda eu vejo algumas coisas, mas é muito difícil agora. Bom, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Eu acho que você É. devia desenvolver a mediunidade. Eu até vou, o Odisseu, assim, eu enfrento, né? Mas com muito medo. Eu não deixo de fazer as coisas, não. Mas eu não sei. É um medo Mas que você me tem domina. medo do quê? Hum, Antes eu tinha medo quando eu via, Hum. né? Agora não tenho tanto medo, não tenho tanto medo. Mas assim, não sei te explicar. Não sei explicar o medo que eu tenho. Talvez não ter o controle, talvez de ficar o Tá, tempo todo do meu lado e eu não sei tá. explicar. Então deixa eu te explicar.
O 100 é justamente para isso, para que você tenha controle. Entendi. Tá? Então, por exemplo, se você começa a desenvolver, se eles começam a se aproximar de você, o que você vai falar? Olha, eu trabalho tal dia, lá em tal, no centro, assim, assim, vocês vão lá que lá vocês vão ter oportunidade. Aqui eu não posso fazer isso. Porque da mesma maneira que eu já passei assim experiências de ver coisas bonitas, já vi a minha avó, né, por parte de mãe, e da mesma coisa que eu vi coisas bonitas, eu vi coisas que não eram bonitas também. Sim, Que me disseram assim. muitas coisas, né? A vivência é assim. E aí que eu tive medo. Quem, Eu já quem vi não coisas vê, bem quem não feias. vê quer ser evidente, porque acha que só vai ver coisa bonita, tá? A É, tendência é que você veja muito mais coisa feia do que coisa bonita. exato. E assim, você ter o domínio daquilo que você vê que não é bonito e acreditar que ele não pode te dominar, né? Esse é assim, mas assim, o do medo que eu tinha eu já perdi muito, muito mesmo, mas eu não posso negar que ainda tenho, né? Eu acho que você tem uma mediunidade boa. Você deveria fazer uso dela, porque se você tem a mediunidade, é uma forma, inclusive, de você evoluir mais Ah, sim, depressa, sim. tá? Não que eu vá deixar de fazer, né? Eu não deixo nada de fazer, assim. Eu já perdi muita coisa na vida de fazer por causa do medo. Então, acho que o medo paralisa muita gente, né? Mas Sim. nesse sentido, eu já tenho na minha cabeça que eu vou dar continuidade e vou fazer. Eu só acho assim, que no livro dos Espíritos eu perdi muita coisa, não tive o aprendizado que eu queria ter. Não sei se é a cobrança que eu tenho de mim mesmo, né? Mas qualquer coisa eu faço os dois, ou faço sem, depois volto para o livro dos Espíritos. Não tem Veja jeito. bem, o livro dos Espíritos, se continuar o esquema que estava na casa, você vai ter aula de segunda e de quinta. Vão ser Esse- duas ne- vezes? nesses 2 dias tinha, e eu acho que até de domingo tem, tá? Ah, tá. Eu vou escolher um dia, né? Você teria outros dias, então talvez você pudesse fazer os dois, Ah, refazer o sim. livro dos Espíritos e começar a fazer o 100. O problema é por causa da situação da minha mãe, que agora não Ah, tem sim, como tá. mais deixar ela sozinha. Mas, ficando à noite, a minha filha pode ficar com ela, né? Aí eu tenho Tá. que ver. Mas eu dou continuidade, sim. Se eu achar que eu preciso voltar, que eu quero fazer, aí eu faço os dois, ou faço, depois volto, mas não vou enfrentar, né? É por aí. E a dona Kátia está sem voz. Não vamos exigir dela. Mas você também precisa fazer o 100, viu, menina? Eu vou fazer. Então tá. Eu quero. E a Ana? Ah, eu também vou, Dirceu. Eu Legal. venho de uma família que, por parte de mãe, né? Elas eram três irmãs e todas elas eram de incorporação. O marido de uma das minhas tias era vidente e ele falava a mesma coisa que a Ieda falava. E via coisas boas e ruins. E as coisas ruins eram ruins, né? Então eu vou fazer, eu já, agora não, mas há uns anos atrás, eu tinha muita dor de cabeça, eu sentia cheiro de flores onde não existia, cheiro de perfume, isso tudo foram elas que foram orientando. A minha prima também tem o mentor dela, né? E foi falando o que que era isso. Então eu tenho vontade de fazer sim, eu vou continuar. É legal. Então, olha, 3 candidatas ao 100. Eu vou passar o nome de vocês. Pode Tudo bem? passar, com certeza. Tudo E a bem? gente arrasta a Cris também, né? Ah, tenho certeza que a Cristina vai também, com Então, certeza. pronto. Os 4. Vamos ver. Esse é um curso que eu gosto de participar do 100. É bem, bem legal. Se bem que a casa aqui, ela acaba, no desenvolvimento, ela restringe a uma comunicação. Então,
vou dar uma dica para vocês. O trabalho é aberto, você vai dar comunicação aos espíritos necessitados. Então, é uma comunicação por médium. Aí depois agradece a presença, que eles sejam socorridos, tal, tal. Aí você reabre a sessão, dando abertura para que os mentores eles possam dar uma comunicação. Tá? Também é uma por médium. Aí, inclusive, isso é interessante porque você vai percebendo para que é isso, né? Para que você perceba a vibração de um espírito não tão adiantado, de um espírito necessitado, e logo depois você perceba a vibração de um espírito que não é necessitado, né? Um espírito já que tenha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de luz. Então, é para que o médium vá distinguindo a vibração de um e de outro, tá? E depois, para encerrar o trabalho, é aberto aí só um da comunicação, a comunicação do mentor do grupo, alguma orientação que ele queira dar, tá? É bem interessante, não é uma coisa que você tem meia hora de teoria e depois você tem uma hora mais ou menos de prática. E termina, a gente terminava, aliás, a gente tinha uma parte teórica e depois na prática quando não tinha ninguém, quando o pessoal saía. Então ele vai ficar um pouco mais tardio a saída, né? Às 9 horas o pessoal sai, aí das 9 às 10 a gente fazia um pouco antes das 10. Dificilmente passou das 10 horas, tá? Geralmente acabava antes. Então, é assim que funciona. Quando eu trabalho, quando eu fiz o curso de desenvolvimento, era num dia você tinha a comunicação dos necessitados e no outro dia, uma semana depois, você tinha da parte de mentores, né? Eu acho que esse sistema que é dado aqui é melhor porque você tem no mesmo dia, você já consegue distinguir uma e outra vibração, tá? E aí vocês vão aprendendo. Inclusive para você depois perceber se um espírito se aproximar de você, qual que é a vibração que ele tem. Esse aspecto é bem interessante. Às vezes eu vou fazer o ano que vem. Eu não conseguia nem, às vezes, separar se era encarnado ou desencarnado, né? Eu ficava meio em dúvida, né? O problema da vidência é justamente esse, porque você começa a ver com muita constância, você não vai distinguir um do outro, né? Exato, eu já passei por uma situação assim, mas aí depois eu acho que eu fui aprendendo. Aí depois foi sumindo, né? Eu não fui mais tendo, né? E assim, eu tinha umas outras coisas assim que eu rezei muito e pedi para Deus me tirar isso e eu não consegui, e eu consegui. Eu tinha muito assim, eu olhava para aquela pessoa e via uma coisa na cabeça assim que aquela pessoa ia morrer e depois de um tempo ela morria, sabe? Isso me causou muita dor, disse, nossa, foi muito ruim isso para mim, muito. Esse tipo de comunicação é muito difícil. Nossa, foi muito porque você não consegue fazer nada. Sim, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. E não é pessoas conhecidas. Às vezes eu olhava alguém na televisão, assim, uma pessoa famosa, e vinha isso na minha cabeça, e daí passava 1, 2 meses, a pessoa morria. Aqui, nossa, isso me dava um desespero, eu comecei a rezar, 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 porque eu achava assim que eu estava enlouquecendo, sabe? E aí eu rezei muito, 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 graças a Deus. Não sei se tiveram piedade de mim, e eu não tenho mais isso. Não tenho, já faz um bom tempo, mas foi uma coisa assim muito dolorosa, assim, porque passou por parentes, passou por amigos, passou por pessoas assim que eu via na televisão, gente famosa. Nossa, muito triste, muito triste. Eu assim, e eu não sei se isso faz parte do meu medo, mas eu não gostaria de desenvolver isso, não. Não estou preparada para isso. Isso daí você já está desenvolvida. Ai, graças a Deus eu não tenho mais isso. Isso é uma coisa que
e não desenvolve. Até hoje eu não encontrei a razão desse tipo de mensagem, né? Porque eu Porque não podia fazer nada, você eu... não consegue, você é meio. Você não é nem princípio nem fim, você é meio. E Isso, geralmente, quando acontece isso, quando acontece com o médium, o médium sofre. Foi o que você falou. Você sofria porque você não sabe se é a sua cabeça, mas depois exato, aconteceu, exatamente né? isso. Exatamente isso. Uma coisa difícil para a gente trabalhar. Nossa, eu rezei muito, pedi muito a Deus, sabe, que se fosse coisa da minha cabeça que tirasse, se fosse uma benignidade que tirasse, eu implorei muito, porque eu fui bem sincera de coração, que eu não estava preparada para isso, e não estou mesmo, porque é muito complicado isso, muito complicado. É, realmente é. Bom, vamos ver. Vamos ver a sequência, eu passo para vocês, tá? Vamos para a nossa lição de hoje. Dirceu, você não está mostrando para todo mundo. Vocês não falaram nada, hein? Né, Dirceu? Vou mostrar então, né? Tela inteira. Compartilhar. Estou apresentando para todos agora, hein? Agora sim. Sim. Então, tá. Legal. Então, vamos lá. Então, essa é a última parte do Livro dos Espíritos, a parte 4ª, e fala de esperanças e consolações. Hoje nós vamos tratar de expiação e arrependimento. Então, olha, são 1019 perguntas. Nós já estamos na 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende, com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Aí vem o comentário de Kardec aqui. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então é interessante essa colocação dele, né? Porque, às vezes, um espírito, como ele fala aqui, inferior, né? Kardec, ele evocou muitos espíritos sofredores, espíritos que foram condenados, espíritos que foram mortos de uma forma violenta, e esses daí teve alguns que, inclusive, agradeceram e pediram preces, né? Ao passo que outros que eram já de uma outra classe social e uma posição social melhor, alguns vinham com esse tipo de comportamento, né? Às vezes até se revoltando contra Deus e assim por diante. Então achava que morreu na véspera, que podia ter feito mais, né? Às vezes a morte dele não foi nem tão violenta quanto outros casos que ele evocava. Então, é como ele coloca aqui, né? Não é a morte que vai transformar a pessoa. Se ele precisa sofrer, é o sofrimento, né? Só depois que ele tiver uma real condição de analisar a situação em que se encontra, o porquê dele ter passado
ter tido alguns percalços, é que aí começa a mudar a situação da própria vibração do espírito. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas, a que o espírito se acha submetido, e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, como já foi dito antes, né, esse sofrimento moral, ele é muito pior do que o sofrimento carnal, né? Às vezes, o sofrimento corporal, que são as provas, ele vai sofrer doenças, ele vai ter dores e assim por diante. Agora, como espírito, ele não sente nada do que a gente sente na matéria. E a dor dele é sempre moral. Então, a dor moral você não tem lenitivo, né? O lenitivo para a dor moral é o arrependimento, é a compreensão, é a prece, e isso só o espírito pode fazer por ele mesmo, né? A gente pode até orar por um espírito, mas enquanto ele não tiver consciência da real situação dele, infelizmente ele vai estar sofrendo. Às vezes ele pode até achar que ele está usufruindo, quando na realidade é sofrimento. Tá? Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, tem naquele livro Sexo e Destino, que é um dos que fazem parte da coletânea do André Luiz, que são 16, 17 livros, né? Ali existe, ele conta a história, tem uma pessoa encarnada que ele é bem da pá virada, né? Vamos colocar assim, o cara bebe todas, a parte sensual dele é muito exacerbada e assim por diante. E tem o outro que não é tão ruim quanto ele, né? Não faz as mesmas coisas, não tem o mesmo comportamento, tem algumas coisas que ele faz errada. No momento da morte, esse que é da pá virada, ele tem realmente um arrependimento sincero. E o outro, que não era tão ruim, ele não se arrepende dos seus atos. Então, na vida espiritual, aquele que aqui na Terra teve um comportamento pior, ele vai estar numa situação melhor, justamente pelo arrependimento sincero que ele teve. Ao passo que o outro, embora não tenha cometido tantas faltas quanto ele, mas também não se arrependeu, né? O orgulho, ele prevalece em relação ao seu comportamento. Ele acha que ele fez tudo certo. Então, interessante essa lei que todos nós somos submetidos, né? Se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender. E é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Realmente, se um espírito desse vai para a espiritualidade e continua praticando atos criminosos, né, atos de fazer com que os outros sofram, até que ele realmente desperte para que ele é quem tem que mudar, ele vai estar achando que ele está fazendo os outros sofrerem, mas ele também sofre. Às vezes ele sofre mais do que o sofrimento que ele quer impor aos outros, né? Mas um dia ele desperta. Nós vamos ver isso logo aqui adiante. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito.
A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Então, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação e restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? A gente pode dizer que nós temos alguns políticos que fazem isso, né? Aqui no Brasil principalmente. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outra? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Então, se tem que fazer aqui, né? É aqui que nós vamos pagar. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois da nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo, e isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Então, nós aqui no Brasil, não sei se por influência portuguesa, provavelmente sim, nós não temos o costume de, de, de ter um desprendimento dos bens, né? Alguns judeus, eles, como a maioria deles, conseguem amealhar alguma fortuna durante a sua existência, são poucos aqueles que não têm, porque inclusive eles se autoajudam, né? Quando eles têm que passar a sua fortuna, eles deixam uma parte para o filho e uma parte eles deixam para alguma fundação, com alguma intenção em prol dos demais, de outros, né? Por exemplo, se você for lá no hospital, no Albert Einstein, você vai ver quantas famílias doaram dinheiro para que fosse feita aquela construção, que fosse construído aquele hospital. Da mesma forma, o sírio-libanês, né? Ali foram os libaneses, que eles são realmente a cultura que já vem, não sei se da parte de Abraão, mas ambos os povos têm quase que os mesmos costumes, né? E nós não vemos isso acontecer aqui com frequência, né? Na cidade de Washington tem a Fundação Smithsonian, acho que é esse o nome. Eles têm 6 ou 7 museus na cidade que são um melhor que o outro, né? Museu da parte natural, museu de arte, museu eu visitei esses dois, o museu de arte e o museu de história natural, onde tem essa parte de paleontologia.
E no outro, eu fui num outro que eles estavam sendo expostas várias joias verdadeiras, tem uns diamantes lá que devia ter uns 7, 8 centímetros de altura, diamante azul, diamante rosa. Eles estavam com uma exposição dessa quando eu os visitei. E eles tinham mais museus que eu não consegui visitar. Mas esse Smithsonian, ele deixou uma boa parte da sua fortuna em 1900 em 1800 e bolinha, perto do final do século XIX. E até hoje o dinheiro que ele deixou, tem essa fundação, eles pagam cientistas, eles pagam pesquisadores, então tem pessoas que vêm estudar aqui na Amazônia, a parte de botânica, tudo em relação a essa fortuna que ele deixou, que foi administrada por um grupo de pessoas que fizeram uma boa administração, que até hoje tem dinheiro lá, né? Hoje, quando estive lá, a doação que ele deixou foi avaliada em quase US$ 1 bilhão, que seria o correspondente, a fortuna que ele deixou, que seria correspondente na data em que eu fui lá. Eu conheço, por exemplo, em Ribeirão Preto, a família Smith deixou a sua fazenda, que era uma fazenda de café, a doou para o governo, onde hoje lá está o campus da USP. É um local grande, hoje tem cursos de saúde, tem curso de economia, tem vários cursos lá dentro, tem da parte também de campo, de zootecnia, a coisa de uns 10 ou 12 anos, um professor da faculdade da Universidade Estadual de Londrina, ele também deixou sua fazenda para a universidade. Mas, fora isso daí, você vê poucas pessoas que fazem essas doações, né? O americano, não sei se copiando dos judeus, eles têm muitos daí que você pega, você tem a fundação do Bill Gates, tem a fundação, agora isso que está ganhando dinheiro aí da Amazon, já tem uma fundação. Então, eles têm esse costume de usar parte daquilo que eles têm em prol dos outros, né? E fazem isso em vida, não é depois de mortos, não. Oi. Aqui no Brasil se cria fundação para bater no imposto de renda, né? Sim. Então, primeiro tem essa visão. E desviar dinheiro, A né? fundação pode desviar dinheiro. E, assim, é muito triste de ver, porque o que a gente tem aqui de museus estão sendo destruídos, né? Porque não há verbas, não há aquele museu do Rio de Janeiro lá que pegou fogo, né? Sim. Mas, assim, é muito triste porque a gente é um país sem memória, né? A gente não tem uma memória, não tem. É difícil, né? A gente não tem aquele valor à arte, valor das coisas antigas, né? Mas aqui em São Vicente a gente tem um exemplo da Casa do Barão, né? A Casa do Barão foi doada, não foi? Para a prefeitura, que era do barão. Eu não sei se ele perdeu a casa por falta de pagamento de impostos ou se foi doada à prefeitura, né? Também não sei. Mas pertencia, ela era particular e hoje ela é da prefeitura, né? E tem lá o museu, né? Eles dão vários cursos e tal, mas assim, realmente aqui a gente não tem quase nada, né? Você vê, da parte original da cidade só tem a igreja, né? A E igreja a casa do Martim Afonso, né? Não, a casa é posterior. O que tem ali é Ah, um muro lá no fundo que você anda em cima de um vidro, que é a única coisa que restou, né? mas aqui, assim, o pessoal que tem muito dinheiro, eles não têm essa visão de como se tinha antigamente, né? De ajudar o país, de deixar como foi a família Matarazzo, né? Que das famílias que antigamente ajudavam a crescer o Brasil, eles fazem fortuna só para deixar para as próprias famílias mesmo, para os herdeiros mesmo, eles têm esse pensamento, né? Mas a nossa lei, ela protege a família, né? Por isso que eu falo que talvez seja herança dos portugueses.
porque a lei brasileira, eu não posso dispor dos meus bens e deixar meus filhos sem nada, Ah, sim, isso eu sei. tá? Mas você pode doar uma parte, né? Sim, mas eu não Que posso doar coisa que é tudo. difícil, né? Eu não posso doar o todo, né? Ah, sim, sim. A não ser que não tenha herdeiros, né? Ah, aí sim. É. É. Hoje, antigamente, quem não tinha herdeiros, eu não sei, acho que era na cidade de São Paulo. Os bens ficavam para a Santa Casa. Depois essa lei foi mudada, hoje fica para a USP. Então a USP tem muito mais dinheiro que a Unesp, que a Unicamp, justamente por causa dessa, não só desse fato, né, como também vários acordos que ele tem, muito mais antiga, tem vários acordos que ela tem internacionais que ela acaba tendo verbas que as outras não têm. Ah, sim. Mas Que nem o Mackenzie, né? O Mackenzie recebe muita verba de fora, né? a minha filha, ela quando foi fazer o pós-doutorado, ela ganhou uma bolsa. Ela fazia pesquisa de câncer e ela ganhou uma bolsa de uma família que alguém morreu de câncer. Então essa família ela dava uma bolsa para que pesquisassem, para que outras pessoas não sofressem o mal que esse parente deles teve. E foi interessante porque ela ficou um tempo nesse laboratório original, que era inclusive de um sujeito que havia ganho o prêmio Nobel, o cara era o Bambambam, Bam, Bam, né? E depois ele acabou sendo recriminado. Mas, como ela dizia, na época ele só fazia festa lá onde ele estava. E aí ela não gostou do ambiente, ela acabou mudando. Ela foi para a Carolina do Norte, foi para uma outra universidade. E, pelo que ela já tinha feito, a família continuou pagando a bolsa para ela. Ah, legal, né? Tá? Mas, por exemplo, quando ela foi que ela entrou nesse laboratório, que era lá em Nova York, ela ganhou a bolsa, o laboratório ganhou US$ 200 mil, o laboratório. Nossa. E ela estava falando, quando ela fez o doutorado, US$ 200 mil, eles montavam outro laboratório. E a bolsa dela, os caras estavam discutindo no que gastar, né? Nossa. Então, mas a gente não tem essa visão aqui no Brasil, né? Não, A não gente tem. não... E são E poucos. também, mas você tem um outro problema, né? Porque se você fizer uma doação dessa, o imposto de renda te come tudo. Hum, Né? O governo aqui é muito. Ele não tem essa visão também. Eu acho que começa da própria parte legal do próprio governo. ah, sim, Tem sim. alguém que Já está com o penso aqui. microfone aberto. Quem Sou que é? eu, mas não tá com barulho meu aqui, não. Tá Não? silêncio. Tem alguma coisa mexendo. Bom, tudo bem. Vamos lá. Pode falar. Você ia falar mais alguma coisa, Leda? Não, não, já falei, já falei. Então tá. Mas você conhece essa parte legal também, né? Se você fizer a doação, tem uma doação que você pode fazer usando uma parte do seu imposto de renda, né? Ah, Se sim. eu fizer uma doação para uma empresa que tenha, uma fundação que tenha CGC, isso e aquilo, eu vou abater quanto do meu imposto de renda? Eles não permitem que você abata 100%. É quando você paga o imposto de renda, uma parte daquilo que você paga que você tem que declarar, né, para doação Sim, mas é do imposto, né? do Se eu imposto. fizer uma doação, por exemplo, eu faço doação para um tratamento de câncer de criança, né? Minha mulher faz doação para os Médicos Sem Fronteira, mas você não consegue bater nada disso no imposto de Não, não renda. bate mais, não. Para você ter uma ideia, minha filha ela abriu uma empresa lá nos Estados Unidos e ela podia debitar como despesa parte da energia elétrica que ela gastava, a conta telefônica, que mais? Tinha várias coisas que ela podia, que eram despesas da casa dela, que ela podia usar como despesa da empresa. Mas porque ela fazia isso porque ela usava
a luz, alguma coisa pela empresa dela, né? Não, ela tinha empresa na casa dela. Sim, mas assim, ela deduzia porque assim, ela fazia alguma coisa referente à empresa dela, que ela usava parte da luz, tudo que ela gastava como empresa, por isso que ela deduzia. Não, Não? não. A legislação já permite que você use uma parcela disso para viabilizar o próprio negócio, entendeu? Entendi. Aqui a gente fica fazendo microempresa, um monte de coisa e tal, mas o governo, quando ele pode, ele morde fundo. Pô, é o que mais faz, é o que mais faz. Ele aumenta a despesa, ele morde mais imposto. Esse negócio de simples, não tem nada de simples, que você paga um DARF único e atrás desse DARF único que você paga são todos os impostos todos reunidos. É Ah, porque você só paga o imposto. Não é. você não vai Você ser paga. ressarcido de nada, né? É. Ah, você paga só um DARF único. Sabe, você vai lá e paga numa guia só que por trás daquela guia que você paga, que diz que você não paga muito imposto, tem imposto federal, tem imposto municipal, tem imposto Sim. estadual, tudo junto numa coisa só. Mas você sabe que eu comecei a fazer um doutorado e quando fui classificar o meu trabalho, eu fiz em relação a custo ABC, porque inclusive meu orientador era o papa do custo ABC. E eu fiz esse curso na Espanha. Era o pessoal da Espanha. Eu fiz o curso aqui, depois eu tive que ir para a Espanha. Mas quando eu fui qualificar o meu trabalho, meu orientador não estava. Aí o pessoal da banca olhou e falou, eu mencionei esse negócio do simples, né? Que não era tão simples assim e que não era tão vantajoso, porque chegava uma hora que não compensa mais você ter o simples. Compensa mais você ter o lucro presumido do que você ter o simples, né? Aí o pessoal da banca falou, por que você não usou essa teoria aqui? Isso aqui seria muito bom, porque inclusive é uma coisa que vocês que tem aqui no Brasil, né? Não tem em outros locais. Tem, acho que na Itália tem alguma coisa parecida com isso. E foi isso aqui daria um bom trabalho. Aí perguntou algumas coisas em relação ao custo ABC que eu não tinha citado o meu próprio orientador, né? Eu falei, bom, que ele também não me orientou em relação a isso. E o cara dando consultoria no mundo inteiro, o espanholzinho lá. É interessante. A nossa legislação é muito complicada, Disseu. Muitas empresas não vêm para cá porque Sim, é muito complicado e muito gasto, são muitos impostos. Então, a gente perde grandes oportunidades por causa disso. E tem muitas que estão aqui que estão fechando e indo embora, né? eu não sei quantos impostos são hoje. Naquela época eram 56 impostos, né? Que É porque podia. depende muito da classificação, né? Se você é É. lucro real, se você é lucro presumido, se você é simples. Na realidade, você paga lá o imposto federal, mas você não. Se você paga o imposto federal, você paga o imposto estadual E o municipal? e o municipal, mas junto desse tem vários, né? Se Sim. você produz, né, é um fabricante, você tem que pagar IPI também, né? Aí você tem que pagar ICMS, você já paga o DARF para federal, que pega uma parte para o Estado, mas você também tem que pagar ICMS, e aí vai. É. É. Lá em São Paulo, no bairro que eu moro, era um bairro de muitas indústrias. Inclusive tinha a da Parmalat, a divisão de bolacha, era tudo lá perto. Tanto que quando o vento estava a favor, vinha o cheiro da bolacha, a gente sabia quando estava saindo bolacha. Onde você morou lá? Oi? Que bairro? Lapa, Ah, na Lapa? lá é um bairro industrial. A Sim. Melhoramentos era lá. E essas indústrias, elas caíram, essas são, assim, duas que foi o que falaram. Eu conheço mães e pais de amigos meus que trabalharam a vida inteira na Melhoramento, na Torre do Relógio, que a gente chama lá, né? Uhum. É, é o prédio do escritório. Muita gente se aposentou ali. E a Melhoramentos tinha a parte da fábrica. Eles tinham 2 quarteirões inteiros lá, praticamente. E eles saíram de lá, porque veio a lei de reflorestamento, né? Eles tinham
Eles têm uma parte enorme, se eu não me engano, em Caieiras, para reflorestamento. E os impostos ficaram muito altos lá na região, sem incentivo. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam a fábrica. Fecharam a fábrica e levaram lá para Caieiras, se eu não me engano. E só ficou do escritório, assim, com algum movimento, porque foi tombado, né? Que é a Torre do Relógio. Todo mundo conhece, ali na Rua Tito. Eles venderam o quarteirão inteiro. Subiu 3 torres de 25 andares de apartamento de alto padrão. Ali é o quarteirão da Aurélia, com a Tito, na Vespasiano, Espartaco e Camilo. Um quarteirão inteirinho eles venderam. Mas saíram de lá por causa disso. E a Parmalat foi a mesma coisa. E onde Sim. era a Parmalat, subiu uma torre de apartamento de alto padrão também. Entendeu? Sim. E Mas se você fora os pegar... pequenos, né? Aonde eu trabalhava era uma indústria também. Eles foram para São Roque, levaram a fábrica para São Roque. A indústria é que mais paga. Não paga imposto, ele faz indústria. Ninguém estava aguentando pagar todos os impostos de São Paulo. Então, eles saíram. São os impostos municipais, né? Isso. Estaduais também, né, Dirceu? O meu pai e minha mãe, eles trabalharam meu pai era em tinturaria de tecido e minha mãe em indústria têxtil, né? A gente morava lá no Tatuapé. O que tinha de fábrica ali, uma perto da outra, devia ter, ali perto de onde a gente morava, devia ter mais de 20 indústrias de ou tecelagem ou tinturaria. Tinturaria tinha umas 2 ou 3. Realmente, se você pegar Moca, Tatuapé, na Lapa... A minha mãe falava que Bom Retiro, acho que era no Bom Retiro. A minha avó, quando veio do interior, foi trabalhar lá como costureira. Ali era a costura. Costura, tinha... ela fazia o quê? Ela fazia roupa, cortina. Então, era tudo ali naquela região. E o Matarazzo, que a Ieda comentou, a única coisa que ficou lá na Francisco Matarazzo foram as 3 chaminés da fábrica. Eram as 3 chaminés, que é um tombado, né, pelo patrimônio público. O Matarazzo, ali perto onde eu morava, ele tinha uma chácara, ele tinha uma de fiação, ele tinha de tecelagem. Aquela lá, Dirceu, no Belém ele tinha uma parte de metalurgia. Ali da Francisco Matarazzo, eu não lembro o que era, mas acho que era óleo. Ali era óleo, que era Sambra. Quando a fábrica estava a todo vapor, eu não aguentava o cheiro quando você passava lá. Ali era Sambra, virou a Sambra depois, né? Isso. Nossa, lá o meu bairro tem história, viu? Se for levantar, e todo mundo que saiu de lá, cada vez que eu vou, o bairro está mudando. Mas você sabe que em relação a isso que você está falando de mudança, né? Desculpe ter te cortado. Imagina. Quando começaram a sair, eles foram para a Americana. Aí meu pai já estava aposentando e não quis mudar. Meu tio foi trabalhar em Americana. Ficaram um tempo em Americana, aí começou a compensar e ir para Juiz de Fora. Muita indústria têxtil foi para Juiz de Fora. Hoje estão lá no Nordeste, né? Se você pegar a Vicunha, aquela de algodão, que é a Minas Cotton, né, que era do vice-presidente na época do Lula, eles estão tudo lá para o Nordeste. E lá a produção de algodão hoje é lá em cima, né? A Votorantim caiu fora de lá também. A Votorantim, se eu não me engano, era em Osasco. A Votorantim, ela tinha Ermelino do Matarazzo, pela parte química. Ali de Osasco, eu não sei se era Osasco ou Rio Pequeno ali. Era cimento, se eu não me engano. Ah, tá. A gente passava ali é São Paulo. Oi? Ali é São Paulo. Ali é São Paulo. Paulo, mas eu não lembro se era no Rio Pequeno
em São Paulo ou se já era em Osasco, eu não lembro. Porque Não, a acho que, gente. acho que não é no Osasco, não, é como é o nome dela? Aquela que sai lá da ponte, que vem do Ceasa, Então, é lá mesmo. e depois vai para Osasco, né? É, Eles têm uma área é grande a ali. ponte a ponte do Rio Pequeno, tinha a ponte do Ceagesp. Aí a gente ia por baixo para acessar. Acho que era para ir sentido Rio Pequeno. Era lá a fábrica de cimento deles. A gente via os galpões quando passava por lá e os caminhões do Votorantim. Eles também, se eu não me engano, saíram de lá há muitos anos já. Eles foram para Bauru, a parte de alumínio está em alumínio e Votorantim, né? Isso. Tiveram que sair daqui porque aí é tal coisa, né? O pessoal vai crescendo o olho, vai querendo morder cada vez mais, acha que o industrial é rico e o mundo vai mudando, ou eles vão tendo que abrir mão de parte do lucro. É a vida. É verdade. Mas O meu avô trabalhou com o pai do Antônio Hermínio. E o pai dele era trabalhava. senador. O pai dele era senador, né? Então, meu pai trabalhou, o meu avô trabalhou É, na. no Ele era Votorantim. como que eu vou te falar, né? Era faz tudo para o pai dele, né? Em Hum. matéria de. O meu avô, ele mexia muito com parte de mecânica, esse tipo de coisa. E ele fazia esse tipo de serviço para ele. Tanto que ele contava tanta história, como eu gosto de falar com gente de idade. Mas é isso, lá tá mudando muito. Tinha Sim. muita coisa que o São pessoal Paulo, foi embora, tudo por causa de dinheiro, que não consegue pagar São a conta. Paulo hoje, São Paulo hoje ficou, indústria aqui em São Paulo ficou muito poucas, né? Muito poucas, Né? Dirceu. Que inclusive você tem um outro fator, começa a ficar um custo de vida alto para o empregado. Você acaba ficando Sim, sem empregado, né? sim, o bairro que a gente tem, eu tenho a casa dos meus pais ainda lá, né? E lá onde a gente tem a casa, lá é zona um. O meu irmão ainda mora na casa. Lá é zona um, lá não pode ter prédio. Mas se você olhar o entorno, tá virando uma moema. É Sim. prédio para tudo quanto é lado. A, a construção civil descobriu a Vila Romana. Então, e ali era um sítio, né, Dirceu? Era um sítio muito grande. A minha avó comprou o terreno e quando eles lotearam. Então, os terrenos são grandes. Aonde eles estão podendo fazer, eles derrubam 2, 3, 4, 5 casas e fazem um prédio. Levanta espigão, né? Isso. E tem o pessoal do Amigos do Bairro, né? Teve obras lá, na Pompeia, inclusive, que foram embargadas, porque onde era o shopping Matarazzo, era um shopping térreo, que foi onde teve um dos primeiros McDonald's. E lá eles derrubaram tudo e subiu um shopping. Ele tem, acho que, 5 andares. Isso. E essa obra foi Hoje. embargada. Eu não lembro o nome do shopping, acho que fui 2 vezes lá. Eu não lembro qual que é o nome, acho que é. Não, não sei qual que é o nome. E embargaram a obra porque não fizeram o impacto que ia Ah, dar tá. no entorno, entendeu? Mas aí você vai ver, é muito dinheiro que rola, né? Fizeram shopping, tem umas casas que foram destruídas ali na Pompeia, subiu prédios de apartamento. Ali é um caos agora, que é justamente na rua do Allianz Park, lá mais para frente, na Friasul. EIRIMA, né? EIRIMA, Estudo de Impacto Ambiental, não sei o quê. Realmente, você sabe, você Foi. estava falando do Bom Retiro. Teve um maluco aí que queria levantar um prédio de 250 andares lá no Bom Retiro. É, E não isso eu foi, tô sabendo. não foi Não, não. permitido pelo o que ia influenciar na parte de água e esgoto na região, ia ser uma É, loucura. porque Então, é insano esse tipo de coisa, né? O sim, shopping foi na parte de trânsito.
Ali é praticamente intransitável. Mas fizeram Lá no Tatuapé, o cara levantou o prédio mais alto de São Paulo agora, né? Tem 50 andares. Tem 49, e agora estão levantando um de 50. Vai começar a criar um espigão em cima do outro, a sombra que ele faz ali é grande, vai afetar tudo. É um absurdo, né? Mas, Né? enfim, É a ganância. é a ganância. Infelizmente, é a ganância. Então, vamos seguir aqui. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por suas leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quem falou isso foi São Luís. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo, para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, por isso que a gente fala que para o espírito o tempo ele parece ser outro, né? Ele fala que no caso do sofredor parece que é tão ou menos longo do que quando estava vivo. Então, parece mais longo porque ele não dorme. Deve ser uma agonia, né? Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente, sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste fazer mau uso, sofre as consequências. Também resposta de São Luís. É interessante, né? Esse cedo ou tarde aqui, existem alguns livros que falam que espíritos que vieram exilados de Capela chegaram aqui e acharam que eles vieram com a falsa ideia de que aqui o mundo seria deles, que eles poderiam fazer o que quiser. Até hoje eles continuam, com poucas reencarnações, eles continuam, não sei se ainda estão aqui, porque na atual conjuntura talvez já não estejam mais, né? Que a gente está sabendo que está havendo um novo êxodo, mas eram espíritos que eram conhecidos como magos negros, porque eles reencarnavam poucos, eles dominavam uma legião de espíritos e eles queriam causar o maior número de malefícios possível. Pode ser que hoje já tenham sido exilados mais uma vez, né? Haverá espíritos que nunca se arrependem? No caso, seria esse que eu acabei de comentar, tá? Por enquanto, eles não se arrependeram, um dia terão que se arrepender. Há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão for a negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem.
Seria dizer que Deus errou na sua criação também, né? Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento. E infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Assim que as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade, compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? Estão falando do inferno aqui, né? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica com virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria de suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Esse é o texto de Santo Agostinho. Nós vamos ter um outro espírito aqui. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele. E então, raro é que não englobe do mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribui. Dai os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que não extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, e longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Desculpe. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços, está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamennais. Lamennais, o nome dele era Hugues Félicité Robert de Lamennais. Ele nasceu em Saint-Malo, na França, em 19 de junho de 1782,
Morreu em Paris em 27 de fevereiro de 1854. Foi padre, filósofo, escritor e político francês, conhecido no movimento espírita pela sua contribuição em espírito nas obras básicas da codificação do espiritismo por Allan Kardec. Esse texto aqui eu peguei da Wikipédia, tá? Guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tem do espírito correr? Será ainda preciso que reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, o que hoje entendeis por eternidade, não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Quem falou tudo isso foi Platão. Mais um aqui. Habitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo, crede-me. Ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se persistirdes nesta mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal.
Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querer o eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura, por criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas, pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, o apóstolo. Com atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se de um soberano que é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com castigo extremo as 3/4 partes dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam? Não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição. Pois que Deus tudo sabe, sabia ao criar uma alma se esta viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna. Seria isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre, e Deus faz que, dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir. Menos céticos haveria se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de admirar entre espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, assim também se exprimam. Não esqueçamos, principalmente, que, não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição.
Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número de incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, por meio das comunicações espíritas, não podido convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes, mesmo relativamente à adoração. Alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado, e penso que, com efeito, a palavra eterno se pode referir às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir esta interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Esse texto aqui é do Kardec. Vamos lá. Alô, ele. Como vocês podem observar, aqui eles estão falando sobre o inferno, né? Segundo Kardec, o inferno não é uma criação cristã. Não foram os primeiros cristãos que criaram o inferno. Essa ideia veio do paganismo, do Tártaro, né? Veio do paganismo. E do qual a igreja se valeu por muito tempo. Aqui quem foi que falou? Eu acho que foi até Paulo, né? No século aqui, ó, no século XIX não se pode mais acreditar em inferno. Só que durante muito tempo ainda acreditavam. Eu acho que as igrejas evangélicas até hoje ainda usam alguma coisa. Eles falam muito de diabo, não sei em relação ao inferno. Alguém sabe me dizer se eles falam de inferno também ou não? Eu vejo pouco, mas falo muito de diabo. Agora, inferno. Diabo já ouvi falar muito, né? Eles são. Nossa, demais, demais. Não sei o que diabo, não sei o que lá. Isso. Bom, Mas pouco de inferno. pouco de inferno, né? É que hoje em dia eu acho que as pessoas já não estão mais acreditando no inferno, né? Eu acho que tem dois conceitos que já estão bem absorvidos pela população em geral, pelo menos aqui no Brasil a gente vê isso daí. Em primeiro lugar, é a reencarnação. Isso já é uma coisa que muita gente aceita, embora não sejam espíritas, né? Mas você vê que existe um comentário comum, na próxima encarnação eu quero ser não sei o quê, na próxima encarnação eles já estão pensando na próxima vida, né? As pessoas fazem muita referência a isso daí. E inferno não tenho ouvido falar mais nada. Eu lembro há algum tempo que saiu na Veja uma reportagem que era a cara do diabo no começo, que estava lá, pobre diabo, né? Que durante um tempo o diabo, a mãe falava para o filho, se você fizer isso aqui, o diabo vai te pegar, ou alguma coisa assim. E que depois ele foi, de tão mal usado que foi, que ele foi substituído pela polícia, né? E não era mais o diabo, era a polícia que ia pegar, e hoje em dia já está até mudando esse negócio aí. Então, as mães sempre falaram para tentar controlar os filhos, sempre inventaram algo desse tipo, né? Na minha época era o homem do saco preto. Como de saco. Nossa, Ana, eu pensei nisso. A minha não, a minha mãe não pintava o saco, mas era o homem do saco também. É o homem do saco, é isso mesmo. E tinha gente que falava o homem preto do saco. Isso. Entendeu? Ainda tinha essas duas versões. A minha mãe falava o homem do saco preto. E hoje em dia, né, se eu for falar isso, Jesus.
Eu Bom, morria de medo desse homem do saco preto. Meu Deus. Era para não sair na rua, não ficar até tarde. Por isso que elas falavam isso. Que Era o homem do saco ia assustador. pegar, ia levar você. Nossa, Era olha, a horrível. gente sofreu com essas coisas Sim. na infância, viu? isso é apelar, né? Não, eu sou bem mais velho que vocês. Eu não sabia que isso daí continuou depois, não. Eu tinha o homem do saco, mas não o homem do saco preto, mas só o homem do saco. É. Bom, Tinha gente que falava o homem preto do saco nas costas, né? Que isso levava embora. E já- tinha gente que falava o homem que tinha o saco preto, que levava as crianças que ficavam depois de determinadas horas na rua. Nossa, gente, era o ó. E hoje a coisa mudou tanto, né? Hoje as crianças não Mudou. vão para a rua, as crianças ficam em casa, É, ficam verdade. presos. Ninguém mais brinca na rua, A gente que ninguém. gostaria que eles tivessem as mesmas brincadeiras que a gente na época, né? É, Mas infelizmente não rola mais. o, onde meu filho mora, são 8 prédios no condomínio. E a meninada tem bastante liberdade de brincar ali dentro, né? Então, tem piscina, tem um monte de coisa, elas estão sempre entrando, entra 7, 8 na casa do meu filho, assim, minha neta chega com aquela turminha atrás, né? Ainda está na época de ficar só menina, eles ainda ela não se mistura com os meninos, né? Agora que já está ficando um pouco mais velha, logo, logo, já falei pro meu filho, logo, logo vai começar a chegar os malandrinhos junto com ela. É, a turminha, né? Turma, É a turma. né? Mas os tempos mudam, né? Mas algumas coisas não mudam nunca. Em compensação, na minha época de escola, a loira do banheiro não pegou. A gente não tinha medo da loira do banheiro. Todo mundo falava, mas não. Que, Pelo menos pra da não ir no escola banheiro? que eu estudava, não pegou. Essa não, Ah, não na minha sabia, época não. pegou, viu? Que a gente não ia no banheiro sozinha, mas nem. Nem a pau, né, Reda? Não ia, Hum. só ia de turminha no banheiro. Você também, as duas têm essa loira do banheiro, hein? Essa loira do banheiro é antiga, da minha época, nossa. E É tinha bem gente que jurava antigo. que viu a loira no A banheiro. loira do banheiro. É a gente que jurava que via. Vixe, mano. É, bom, vamos parar aqui, senão não sobra nada para a próxima aula. E aí, quem vai fazer a oração de fechadura? Quem ouviu a abertura? Hein, Ana? Eu faço de seu que a Kátia, tadinha, tá muito rouca para fazer. Escuta, quando. Hoje realmente não vai dar. Não vai dar. A tua Eu voz tá queria. assombrosa, Deus me livre, viu? Eu vou parecer uma alma penada aqui rezando. Verdade. A gente precisava marcar um jantar, hein? De despedida. Opa, Caiu? Vamos marcar? vamos sim. Então tá. Vamos pensando aí, depois a gente combina. Tá Eu não joia. entendi. Mas Eu acho que caiu aqui, eu não escutei o que você falou. Marcar um não. jantar, Ida, para fazer uma despedida. Ah, que ótimo, amei, adorei. É, Então tá. Vamos pensando, na próxima aula a gente vê. amadurece. Tá ótimo. É que de segunda-feira tem muita coisa fechada, né? Seria melhor marcar um outro dia. Pode ser, por mim tudo bem, qualquer outro dia. Talvez a gente possa marcar agora 12 de outubro. Quando que é o próximo feriado? Tem 15 de dia novembro 2. Tem Tem, finados, né? Que eu não sei que tem dia 2 de novembro, né? Isso. é. E depois E 15. depois 15. Esse feriado do dia 2 eu não gosto muito de sair, não. Do dia 2? Gosto mais. Ah, finados, tá.
finados. Eu gosto de ficar em casa mesmo. Eu vou para São Paulo, que é aniversário da minha neta. Oh, meu Deus. Ela faz a primeira, Ah, tá. faz na véspera, Tá faz certo. no dia dos homens, dia de todos os santos. Todos os santos, né? Verdade. A gente finge que não escuta essas coisas. Olha, é que eu estou sem voz. Deixa quieto. Agora vai ter que resmungar, né, ô Kátia? Pô, você fala isso para duas mulheres? Não, Aqui nós somos todas. Somos mulheres. Sempre Não, tive uma consideração enorme pelo Dirceu. Olha, agora na reta final ele faz isso. Pois é, né? Mas se tem dia das mulheres, por que não pode ter dia dos homens? Não, mas você não falou dia dos homens, você falou dia de todos os santos. Pois é. Não existem homens santos. Olha, existem santos homens. Só Jesus. Bom, pelo menos teve um, né? Para a nossa alegria. É. Então vamos lá. Vamos lá? Ana. Sim. Vamos agradecer mais uma aula. Todo o conhecimento que nós tivemos nessa aula. Agradecer ao Dirceu, aos nossos mentores. Agradecer aos nossos anjos de guarda que ficaram conosco. Que a gente tenha uma semana calma, de muita paz. E até segunda-feira que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim Boa seja. noite, meus queridos. Boa Bom noite. descanso e até segunda que vem. Boa noite. Cuida, Kátia. Pode deixar. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, gente. Vamos fazer Tchau, o tchau. chat. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Igualmente Boa para vocês semana. também. Tchau, tchau.